2013 e 2014 foi uma das épocas de ouro dos games mobile. Durante esse tempo nós tínhamos clássicos como o Subway Surfers, que havia sido lançado há um certo tempo, Jetpack Joyride, que tu com certeza deve ter jogado, e outros clássicos como o Zombie Tsunami, Angry Birds, Clash of Clans e vários outros, que se tu não tinha instalado no seu celular é porque tu não tinha um. Então era instalado no celular da tua mãe. Quem nunca, né? E durante essa ascensão de games, diversos jogos incríveis foram criados, porém que hoje em dia foram esquecidos por ser um jogo considerado um tanto quanto antigo, e que não tiveram sorte de reviver, assim como o Subway Surfers, por exemplo. Na maioria das vezes porque simplesmente eles envelheceram mal. Isso porque seus gráficos ficaram estranhos conforme o tempo e passam uma certa sensação de jogo antigo, ou porque sua gameplay ficou muito datada, com mecânicas que antigamente eram da horas, mas que hoje em dia são cansativas ou simplesmente estranhas. Isso acontece com qualquer jogo. Uma hora ele vai ficar datado, ou não. E fazer um jogo que ao longo do tempo permaneça bem atual demanda muito esforço por parte da equipe de desenvolvedores do jogo, mas uma solução é atualizar o jogo conforme o tempo. O Brawl Stars, por exemplo, é um jogo que em 2018 era de uma forma e hoje em dia é de outra totalmente diferente, justamente para o jogo não ficar com uma aparência velha e datada. Mas infelizmente, a maioria dos jogos lançados durante aquela época de ouro dos games mobile, eles não foram atualizados conforme o tempo, e alguns transmitem essa ideia de jogo antigo, como eu já citei anteriormente. Porém, alguns jogos foram tão bem feitos que até hoje em dia eles são incríveis, com jogabilidades muito boas, gráficos incríveis, um layout bonito. Tudo isso em algo que foi lançado há mais de 8 anos atrás. Isso é muito difícil de conseguir, mano. E nesse vídeo eu quero justamente mostrar um jogo incrível daquela época, que provavelmente você esqueceu, e que provavelmente mais ainda, depois desse vídeo, tu vai ficar com vontade de baixar, porque simplesmente é um jogo incrível e que infelizmente foi esquecido. Então se acomoda aí, porque iremos caminhar pela jornada de um dos melhores games clássicos esquecidos de celular. Recentemente eu tava procurando alguns jogos para jogar offline enquanto eu estivesse esperando por alguma coisa em algum lugar, tipo esperando comida num restaurante ou em alguma fila pra alguma coisa. E foi aí que eu lembrei de um dos jogos que eu jogava bastante quando eu era mais novo no celular da minha mãe. E eu fui lá, entrei na loja de aplicativos e tava lá ele, Vector. Esse jogo, meus amigos, esse é incrível até hoje em dia. E desde que eu baixei, eu joguei muito ele, simplesmente tô viciado a um ponto de vir aqui comentar pra vocês sobre ele. Porque vocês sabem, né, velho, que eu gosto de comentar sobre o que eu tô vivenciando. E sobre o Vector, ele é um jogo estilo parkour com animações incríveis, desenvolvido pela NEC. E sua história de desenvolvimento é um tanto quanto interessante. A NEC lá em 2011 basicamente fazia jogos para navegador, especificamente no Facebook. E na época, eles tinham um gigante na mão, um dos grandes games de luta baseado em sombras, assim como o Vector, que era no caso o Shadow Fight. Então eles estavam pretendendo lançar o Shadow Fight 2 e queriam melhorar as animações dos personagens. Então desenvolveram um programa chamado Cascador, nossa, esse nome é Cascadar, que ajudava a criar animações extremamente realistas dos personagens. O jogo foi desenvolvido e então foi lançado o Shadow Fight 2, que também é outro jogo maravilhoso dessa época. Mas agora, com esse programa novo de animações, eles decidiram criar experiências novas para os jogadores e foram então que encaixaram o útil com o agradável. Eles tinham um sistema praticamente perfeito para animações. E que jogo funcionaria para explorar ao máximo esse tipo de sistema? Exatamente, um jogo de parkour. Foi consultando casas de parkour, utilizando vídeos do YouTube e filmes como base para a criação das animações do jogo. E eu nem preciso citar o quão isso ficou bom, né? Além disso, eles melhoraram o sistema de colisões utilizando o Unity, além de outras coisas como as animações de quedas e várias outras coisas para deixar o jogo mais polido e mais bonito. E foi em julho de 2012 que eles lançaram um beta para o Facebook desse jogo. E já estava muito bem feito para uma beta e que foi um sucesso pelo público que jogou. E foi em agosto de 2012 que ele foi lançado oficialmente para todo mundo poder jogar. Do Facebook para celular, no Android, ele foi lançado em fevereiro de 2013. E além de criar um jogo com animações lindas e muito bem feitas, a NEC teve o cuidado de criar até uma história para ele, coisa que até hoje em dia diversos jogos arcades não têm. Logo após abrir o jogo, sempre toca uma cena onde explica essa história toda. Ela se resume basicamente nisso: em um futuro distante, um funcionário chamado Vector que trabalha em uma empresa acaba percebendo como aquilo estava repetitivo e que sua vida estava
indo embora com aquilo tudo. Ele estava sendo manipulado a todo tempo. Então ele decide se libertar daquilo, porém, nessa sociedade, as pessoas não podem sair do padrão. Então, é nesse momento que os policiais começam a ir atrás dele para o pegar. E é nesse momento que o jogo começa. A fuga desse funcionário, o Vector, desse trabalho que o explorava, utilizando seus recursos de parkour ao redor da cidade. Só não me pergunte de onde o Vector sabia fazer parkour, aí você já quer demais. E antes de ver o jogo em si, lembra de deixar o likezinho ainda, velho, tá vacilando, mano. E verificar se tu é inscrito pra tu receber os novos vídeos que eu vou lançar aqui, fechou? E indo para o game, ele tem dois modos, mas inicialmente era apenas um, o modo clássico. E em 2014 foi lançado o modo caçador, que depois eu explico, calma aí, velho. No modo inicial nós temos 3 locais, e dentro desses locais tem várias fases diferentes pra gente fazer. Na primeira fase de todas, a gente literalmente começa de onde a história termina, com o Vector fugindo do policial dentro do prédio. E aqui nos é ensinado a jogabilidade. Nós podemos pular arrastando pra cima, deslizar arrastando para baixo e correr arrastando para o lado. E além disso, durante as partidas existem alguns pontos chaves onde a gente pode fazer certo tipo de manobras especiais, onde só é possível fazer se a gente acabar comprando ela. E a gente consegue comprar elas pegando essas moedas que ficam pelas fases. Tem várias manobras, cada uma mais da hora que a outra, e deixa o jogo mais bonito e mais vivo. Além disso, durante as fases existem blocos de energia, que só servem pra gente conseguir mais uma estrela no final da fase. E é preciso pegar necessariamente todos os cubos de energia para você conseguir essa estrela. E no geral, assim como os outros jogos, você pode pegar no máximo 3 estrelas. Uma por finalizar a fase, uma por fazer todas as manobras especiais e outra por pegar todos os cubos de energia. E conforme você for jogando, existirão momentos onde você não vai conseguir fazer as 3 estrelas, porque você vai precisar de uma determinada manobra que você ainda não pode comprar, ou porque você simplesmente não conseguiu de jeito nenhum pegar os outros cubos de energia espalhados pelo mapa. Então você precisa jogar outras fases para pegar as moedas, para comprar as manobras, para conseguir mais estrelas. Isso porque você só libera as próximas fases quando você tem determinada quantidade de estrelas. Então em muitos momentos você vai precisar jogar repetidas vezes a mesma fase. Isso porque os cubos de poder às vezes estão em um lugar muito difícil, ou porque você precisa fazer todas as manobras. E não pense que é só porque você vai ter que jogar várias vezes no mesmo lugar que o jogo fica chato. Com certeza não. É extremamente divertido jogar. Durante as partidas, as possibilidades de coisas são basicamente infinitas. Dependendo da distância do seu pulo, o Vector pode fazer um tipo de movimento ou outro. Algumas fases têm áreas escondidas, além de que em alguns momentos você precisa ser preciso para conseguir fazer determinada coisa. É simplesmente um jogo que parece ser simples, mas quando você olha mais a fundo nele, você vê que na realidade ele é bem complexo. E conforme as fases vão avançando, você percebe uma história se desenvolvendo entre os personagens. Mas que eu não quero estragar sua experiência caso você vá jogar. Além disso, novas mecânicas são liberadas. Mecânicas, I love it. Como a mecânica de escalar as paredes, que libera diversas novas possibilidades, onde existem fases onde você volta para pegar os cubos de energia e várias outras coisas, várias. E o que falar sobre os cenários, né? Que conforme as fases a ambientação vai mudando, deixando o jogo mais vivo ainda. E é muito importante citar que conforme o jogo avança, as fases ficam mais complexas e mais frenéticas, fazendo com que você sinta um nível de dificuldade aumentando e você acabe não enjoando do jogo. Mano, só te falar que eu já tô começando a ficar com vontade de jogar. E sobre o modo caçador, você basicamente é o policial que tá atrás do Vector. Simples. O Vector acaba errando alguns pulos, e isso é necessário pra gente poder acabar alcançando ele. Isso porque se ele fizesse uma run perfeita, a gente nunca alcançaria ele, levando em conta que os personagens correm na mesma velocidade. Além disso tudo, você ainda por cima pode comprar roupinhas, bem poucas, mas que ainda assim deixam o Vector mais da hora. É algo simples, mas que é legalzinho de ter, principalmente em um jogo daquela época. Simplesmente um jogo maravilhoso que envelheceu muito bem. E ele não é devastado por ads, assim como são jogos mobile hoje em dia. De 4 a 5 partidas, ele roda um adzinho ali, o que é bem melhor do que os jogos atuais, que a cada partida, a cada movimento que você faz, aparece um ad na sua cara. Um jogo bonito, com animações bonitas, tem uma progressão muito boa, não é infestado por ad e ainda por cima, dá pra customizar. Simplesmente perfeito, mas que infelizmente foi praticamente abandonado pela Nick, que só quer saber de Shadow Fight, Shadow Fight, Shadow Fight, Shadow Fight, que também é um jogo muito bom, cara. Eu joguei bastante quando eu era criança, mas a gente não pode
posso negar que o Vector também é um jogo incrível. No Shadow Fight eles lançaram até um online e até um 3D. Agora imagina só um Vector multiplayer, onde é um mapa gigantesco onde você faz uma corrida entre os players pra ver quem faz o melhor tempo. Ou até melhor ainda, mano, um modo onde o player é o Vector e o outro é o caçador. Obviamente seria um mapa bem difícil, mas que daria mais vida ao jogo. Imagina um ranking entre os melhores, os que mais ganharam. Atualizar esse jogo, mano, dá mais vida a ele. Ele acaba quando você termina as fases, que infelizmente são bem poucas. E é algo muito triste pra um jogo tão bom como esse. E é por isso que ele foi esquecido. É simplesmente um modo história. Desde 2014 que a Nick não atualiza com algo que impacte o jogo. E isso é bem triste, né, velho? Imagina um criador de mapas onde os players possam criar seus próprios mapas e jogar com seus amigos. Simplesmente existe um universo de possibilidades que a Nick tá perdendo de fazer com esse jogo. E é por isso, e mais um pouco, que esse é um jogo esquecido. Mas é inegável que ele, ainda por cima disso tudo, é um dos melhores games de celular. Vector, mano, que jogo bom. Eu acho que eu deixei bem claro aqui o quão eu gosto desse jogo, né, velho? Eu já queria que tu comentasse aí se tu já jogou ele. E principalmente, se tu ficou com vontade de baixar depois que tu viu esse vídeo daqui. Quero ver só quantas pessoas eu influenciei a jogar esse jogo de novo. E agora que tu já tá aqui, velho, eu vou te recomendar o meu vídeo sobre os games clássicos de celular. Tá um vídeo bem da hora e com praticamente o mesmo clima que esse daqui, velho. Então clica aqui, velho, que tu vai gostar. Bom, eu vejo você na próxima. Não esquece do like e eu te vejo lá. Tchau.